Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Resumos Legais. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se para que você possa acompanhar os vídeos que eu vou postando aqui diariamente. Hoje nós vamos continuar falando sobre finanças públicas. Nós já tivemos aulas aqui sobre o PPA, Plano Plurianual, já tivemos aula aqui sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e hoje nós vamos falar de Lei Orçamentária Anual, Planejamento Operacional voltado para o Concurso Nacional Unificado. Então, inscreva-se no canal para que você possa acompanhar essa sequência de vídeos voltadas para o edital, mais especificamente do bloco 4. Então, nestas aulas nós estamos vendo como é abordado tanto o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais que estão dispostos na Constituição Federal, voltados para o Poder Executivo. Em aulas anteriores, nós já havíamos falado que essas três leis pertencem àquele planejamento, as divisões do planejamento que nós já vimos, né? O plano plurianual voltado para o planejamento estratégico, ele é mais superior. As diretrizes orçamentárias voltadas para o planejamento tático, enquanto o orçamento anual é voltado para o plano operacional. Então, vamos avançar aqui, iniciando com o artigo 165 da Constituição, que vai dizer o seguinte: leis de iniciativa, isso aqui é importante, nós já frisamos nas outras aulas, que as leis orçamentárias que nós estamos estudando aqui, elas são de iniciativa do Poder Executivo. Elas, nesta condição, elas são enviadas para o Poder Executivo, que vai votar ali a matéria tratada nestas leis e devolver para o Executivo para posterior sanção. Então, vamos lá avançando. No parágrafo 5º da Constituição Federal, trata do seguinte item da Lei Orçamentária Anual. Diz que esta lei vai compreender o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas e o orçamento de seguridade social. Vamos analisar aqui cada um destes elementos. No inciso 1º, vai tratar do orçamento fiscal, referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, foco aqui neste elemento, direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Olha só a redação do item 2. O orçamento de investimento das empresas também é compreendido pela Lei Orçamentária Anual, mas somente em empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Então, atenção aqui, porque isso é muito importante. A Lei Orçamentária Anual só vai compreender o orçamento de investimento de empresas em que a União detém a maior parte do capital social e tenha direito a voto. Avançando no item 3, o orçamento de seguridade social também é compreendido pela Lei Orçamentária Anual, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Atenção para um detalhe: quando nós falamos aqui de orçamento da Seguridade Social, estão compreendidos apenas 3 elementos. Estão compreendidos aqui orçamentos voltados para a saúde, voltados para a previdência social, bem como a assistência social. O que importa aqui é a receita ou a despesa estarem atrelados a esses elementos. A Seguridade Social, compreendidos aqui esses 3 elementos: saúde, previdência social e assistência social. Nesse sentido, não vai ser importante aqui a natureza do órgão, mas sim se a sua receita ou a sua despesa estiver atrelada à Seguridade Social. Avançando um pouco mais, vamos falar sobre o princípio da exclusividade. Aqui, no parágrafo 8º da nossa Constituição, ainda tratando aqui do artigo 165, diz o seguinte: a Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação de despesas. Então, basicamente, a Lei Orçamentária vai tratar desses 2 itens: previsão de receita e fixação de despesas. Então, princípio da exclusividade. Avançando, diz: não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares, foco aqui na palavra suplementares. Porque quando nós vamos tratar de crédito adicional, nós estamos falando de 3 tipos de crédito: suplementar, especial e extraordinário. E a lei, aqui neste parágrafo 8º, não está tratando de crédito adicional. Ela está tratando apenas de créditos suplementares. Então, aqui neste parágrafo fica claro que não se inclui aqui nessa proibição autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. Caso a questão de prova venha a se referir aqui a este item, dizendo
que inclui-se aqui crédito adicional, a alternativa é incorreta, porque é somente crédito suplementar. Caso a questão fale de créditos especiais, também a alternativa é incorreta. Caso venha tratar de créditos extraordinários, também a alternativa é incorreta, porque a lei faz referência somente a créditos suplementares, ok? Avançando, nós vamos agora para uma atenção especial. Parágrafo 14 diz: a lei orçamentária anual poderá, atenção para palavrinhas que pegam o candidato lá na hora da prova, poderá e não deverá, ok? A lei orçamentária anual poderá conter previsões de despesas para exercícios seguintes, ou seja, para o ano seguinte, com a especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento. Aqui, a lei vai tratar somente de previsão de despesas, não vai tratar de fixação nem de autorização. Então, como não se trata nem de fixação de despesas, nem de autorização de despesas, não vai afrontar o princípio da anualidade, porque nós sabemos que a lei orçamentária anual vai tratar somente de despesas para um ano. Aqui nós temos, então, o princípio da anualidade. Porém, como a lei mostra aqui, poderá conter previsões de despesas para o exercício seguinte, mas é necessário ter especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento. Um outro item que pode pegar o candidato é o seguinte: quando nós estamos tratando de leis orçamentárias, nós falamos de regionalização. Porém, aqui, lá no PPA, quando nós estávamos falando, nós falamos da regionalização. Aqui, no parágrafo 15, diz o seguinte: a União organizará e manterá registro centralizado de projetos de investimento contendo, por Estado ou Distrito Federal, pelo menos análises de viabilidade, estimativas de custos e informações sobre a execução física e financeira. Atenção para a palavra centralizado. Aqui, no parágrafo 15, a lei é bem clara ao dizer que o registro deve ser centralizado. O registro de projetos de investimento deve ser centralizado, ok? E não regionalizado. Atenção para o artigo 165 da Constituição Federal, onde fala das vedações. O inciso 1º, o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Então, isso é uma vedação da nossa Constituição. Outra vedação, a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. E o próximo item, a concessão ou utilização de créditos ilimitados. São as vedações mais importantes. É importante vocês darem uma lidinha lá no artigo 67 para ver as demais vedações, mas eu julguei mais importante essas três aqui. Avançando agora para a parte final, vamos para os prazos. Os prazos, nós já falamos, por conta da não existência de lei complementar que trate do tema, ainda estão lá no ato das disposições constitucionais transitórias, no artigo 35, parágrafo 2º, mais especificamente no inciso 3º. O inciso 1 e 2 vão falar sobre o plano plurianual e lei de diretrizes orçamentárias, respectivamente. Mas vamos para o item 3, que é o item da nossa aula de hoje. O projeto de lei orçamentária da União será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro. Encaminhado por quem? Pelo Poder Executivo. Encaminhado para onde? Para o Poder Legislativo. E devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Quem vai fazer essa devolução? O Poder Legislativo vai devolver para o Poder Executivo para que ele possa fazer a sanção. Isso deve ser feito até o encerramento da sessão legislativa. Estamos finalizando aqui as leis orçamentárias, tratamos do plano plurianual, falamos sobre lei de diretrizes orçamentárias, falamos também agora, por fim, sobre lei orçamentária da União. Eu só quero chamar a atenção para um detalhe. O que nós tratamos até agora foram leis orçamentárias da União. Existem também as leis orçamentárias estaduais e municipais, mas, como nós observamos lá no edital do Concurso Nacional Unificado, o que é pedido são noções de orçamento público. Então, estas aulas são noções de orçamento público, lá do PPA, da LDO e da LOA. Na próxima aula, eu vou fazer um quadro comparativo, tratando sobre as 3 leis, para que a gente não venha se confundir com esses elementos, com esses nomes, com esses prazos, na hora da prova, ok? Então, se você não quiser perder, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigada e até lá!